Um rei viúvo, poderoso e solitário, chocou todo o reino ao comprar 5 escravas virgens em plena luz do dia, no coração do mercado de uma antiga capital. Mas por trás desse ato escandaloso escondia-se uma dor ancestral, um coração despedaçado que buscava redenção nas cinzas de um amor perdido para sempre. O ano de 1482 amanheceu sob presságios sombrios no reino de Alvorada. Nas terras, onde castelos de pedra branca erguiam-se como sentinelas imponentes contra o céu azul cobalto, onde vales férteis se estendiam como tapetes esmeralda bordados por rios que serpentavam como fitas de prata líquida, uma melancolia profunda pairava sobre a coroa. O reino prosperava exteriormente. Caravanas de mercadores atravessavam as estradas, trazendo especiarias exóticas que perfumavam os mercados com aromas de canela, cardamomo e cravo da Índia. Sedas da China deslizavam entre os dedos da nobreza como água colorida. O ouro fluía dos cofres reais para construir pontes, financiar artesãos e alimentar uma economia que fazia Alvorada brilhar como joia entre os reinos vizinhos. Mas no coração dessa opulência, nas torres altíssimas do Palácio de Cristal, que dominava a capital Eldória como um guardião eterno, reinava um homem consumido por sombras internas que nenhuma riqueza poderia dissipar. Rei Elias de Alvorada, aos 35 anos, carregava o peso de uma coroa que lhe fora entregue prematuramente, manchada pelo sangue heróico de seu pai, o lendário rei Teodoro, que tombara em batalha defendendo as fronteiras do reino contra invasores bárbaros do norte. Elias tinha apenas 27 anos quando ascendera ao trono, jovem demais para carregar sozinho o fardo de um reino inteiro, mas maduro o suficiente para compreender que destino e dever não consultavam a vontade dos homens. Alto e de porte imponente, Elias possuía uma presença que comandava respeito e silêncio onde quer que entrasse. Seus cabelos castanhos caíam em ondas selvagens até os ombros largos, recusando-se a serem domados por pentes de marfim ou fitas de veludo, como se sua própria natureza refletisse o espírito indômito de um homem que lutava constantemente contra demônios invisíveis. Seus olhos verdes profundos, da cor das florestas antigas que cercavam o reino, pareciam guardar segredos milenares. Tristeza, sabedoria, dor e uma melancolia que pesava como chumbo sobre quem ousasse encará-los por tempo demais. Uma barba bem aparada cobria o maxilar forte, mas não conseguia disfarçar a linha tensa dos lábios, que raramente se curvavam em sorrisos genuínos. Vestia-se com a magnificência esperada de um monarca, mantos de veludo carmesim bordados com fios de ouro que formavam o brasão real de Alvorada. Um sol nascente sobre montanhas, símbolo de esperança e renovação, que agora parecia uma ironia cruel. Correntes de ouro maciço pendiam sobre seu peito largo, e a coroa de seu pai, cravejada de rubis que brilhavam como gotas de sangue congelado, repousava sobre sua cabeça com o peso de todas as responsabilidades do mundo. Mas para aqueles que o conheciam verdadeiramente, que conseguiam ver além da fachada régia, Elias não era um rei poderoso e distante. Era um homem quebrado, aprisionado em uma gaiola de ouro chamada trono, sufocado por um luto que se recusava a deixá-lo livre. 4 anos. Haviam-se passado 4 anos longos e tortuosos, desde aquela noite maldita que partira sua alma ao meio. A rainha Isabel, sua amada esposa, a mulher que trouxera luz aos seus dias sombrios e calor aos cantos gelados de seu coração, perecera durante um parto trágico que roubara não apenas sua vida, como também a do herdeiro real que tanto esperavam. Elias ainda se lembrava de cada detalhe daquela noite infernal com uma clareza dolorosa que o assombrava em pesadelos recorrentes. Os gritos agonizantes de Isabel ecoando pelos corredores do palácio,
os sussurros desesperados das parteiras que nada podiam fazer, o cheiro metálico de sangue que impregnara o ar e, por fim, o silêncio. Aquele silêncio terrível, absoluto, definitivo, que anunciara o fim de tudo que ele amara. Isabel tinha apenas 23 anos quando a morte a ceifou. Era uma visão de beleza etérea, cabelos dourados como raios de sol da manhã, olhos azuis que refletiam a serenidade dos céus de verão, riso cristalino que fazia os pássaros nos jardins parecerem invejosos e um coração tão puro e bondoso que até os servos mais humildes a adoravam como uma santa viva. Filha de um duque aliado, Isabel fora prometida a Elias em casamento arranjado, mas o que começara como união política florescera em amor verdadeiro e profundo. Ela amava os jardins do palácio, passava horas entre as roseiras, colhendo flores que depois distribuía entre as crianças pobres da cidade. Tocava harpa ao anoitecer, melodias suaves que acalmavam a alma atormentada de Elias, e sonhava com o dia em que daria à luz o herdeiro que garantiria a continuidade da linhagem real. Quando descobrira estar grávida, a alegria de Isabel iluminara o palácio inteiro, como se 1000 velas tivessem sido acesas simultaneamente. Elias, pela primeira vez desde que assumira o trono, sob o peso da guerra e da morte de seu pai, permitira-se sentir esperança. Eles passavam noites inteiras planejando o futuro do filho ou filha que estava por vir, imaginando os primeiros passos no jardim de rosas, as primeiras palavras, as risadas infantis que encheriam de vida aqueles salões silenciosos. Isabel bordava mantas de bebê com suas próprias mãos, cantava canções de ninar para a barriga que crescia, e Elias, em seus raros momentos de vulnerabilidade, ajoelhava-se diante dela e conversava com a criança ainda não nascida, fazendo promessas de proteção eterna e amor incondicional. Mas o destino, cruel e implacável, tinha outros planos. O parto começara numa noite de tempestade violenta, quando raios rasgavam o céu negro e trovões sacudiam as fundações do palácio como se os próprios deuses estivessem enfurecidos. Durou horas intermináveis de agonia. As parteiras mais experientes do reino foram convocadas, curandeiras tentaram todas as ervas e poções conhecidas, até mesmo um padre foi chamado para rezar. Mas nada, absolutamente nada, conseguiu salvar Isabel ou a criança. Quando Elias finalmente fora autorizado a entrar no quarto manchado de sangue e lágrimas, encontrou o corpo pálido e sem vida de sua amada, os olhos azuis fechados para sempre, e nos braços de uma parteira que chorava copiosamente, um bebê masculino, perfeitamente formado, mas que jamais respirara. Naquela noite, algo dentro de Elias morreu junto com Isabel e o filho. Não foi apenas o coração que se partiu, foi a própria essência de sua humanidade que se fragmentou em pedaços irreparáveis. Ele segurou o corpo frio de Isabel por horas, recusando-se a soltá-la, murmurando promessas vazias e pedidos de perdão que ninguém mais poderia ouvir. Quando finalmente permitiu que a levassem para ser preparada para o funeral, Elias trancou-se em seus aposentos por 3 dias completos, sem comer, sem beber, sem permitir que ninguém entrasse. Dona Clara, a serva leal que praticamente o criara e fora ama de Isabel, ficou do lado de fora da porta aqueles 3 dias inteiros, ouvindo os soluços abafados e os gritos de dor que rasgavam a alma, impotente para consolá-lo. O funeral da rainha Isabel foi o mais grandioso que Alvorada já testemunhara. Milhares de pessoas vestiram-se de preto e encheram as ruas de Eudória para acompanhar o cortejo fúnebre. O caixão de ébano, adornado com rosas brancas, as favoritas de Isabel, foi carregado por 12 cavaleiros da Guarda Real até a cripta da família real, onde gerações de monarcas repousavam em paz eterna.
Elias caminhou atrás do caixão com o filho morto nos braços, envolto em mantas brancas, recusando-se a deixar que outra pessoa carregasse o herdeiro que jamais reinaria. Seu rosto era uma máscara de pedra, os olhos secos, todas as lágrimas haviam sido derramadas na solidão de seus aposentos. Mas aqueles que o conheciam viram a morte em seus olhos verdes. Viram um homem que continuava respirando apenas porque o corpo teimava em não acompanhar a alma ao túmulo. Desde aquele dia fatídico, Elias tornara-se uma sombra de si mesmo. Governava com justiça implacável e eficiência admirável. As leis eram aplicadas, os impostos coletados de forma justa, as disputas territoriais resolvidas com sabedoria, as fronteiras defendidas com estratégia militar impecável. Mas não havia mais calor humano em suas ações, apenas o cumprimento frio e mecânico dos deveres que a coroa impunha. Isolou-se completamente da vida social da corte. Festas magníficas que outrora enchiam o palácio de música, dança e risadas foram canceladas indefinidamente. Bailes de máscaras onde nobres cortejavam damas suspirantes tornaram-se memórias distantes. Até mesmo as celebrações obrigatórias de datas importantes do reino eram conduzidas com formalidade gelada e encerravam-se o mais rapidamente possível. Os conselheiros reais, homens idosos e experientes que serviam à coroa há décadas, observavam com preocupação crescente o declínio emocional de seu monarca. Lorde Augusto, primeiro-ministro de cabelos brancos e sabedoria política refinada, tentara inúmeras vezes convencer Elias da necessidade de um novo casamento. Majestade, argumentava ele com voz respeitosa mas firme, o reino necessita de um herdeiro. Vossa linhagem não pode terminar convosco. Há dezenas de princesas de reinos aliados que considerariam uma honra desposar-vos. Alianças estratégicas que fortaleceriam nossas fronteiras e garantiriam a paz por gerações. Mas Elias recusava com um olhar gélido que encerrava qualquer discussão. Meu coração está enterrado com Isabel, respondia ele, a voz baixa, mas com uma firmeza que não admitia réplica. Nenhuma mulher ocupará seu lugar. Nunca. Byrne, as tentativas de aproximá-lo de possíveis pretendentes tornaram-se cada vez mais desesperadas e constrangedoras. Duquesas ambiciosas traziam suas filhas solteiras para apresentá-las ao rei durante audiências oficiais, empurrando as jovens coradas e nervosas para a frente com esperanças transparentes de uma união real. Nobres organizavam banquetes elaborados e convidavam Elias, garantindo que as mulheres mais belas e educadas do reino estariam presentes, vestidas com seus melhores vestidos e adornadas com joias que cintilavam à luz das velas. Mas Elias comparecia a esses eventos apenas quando absolutamente obrigado pelo protocolo. Permanecia sentado em silêncio sepulcral durante toda a duração. Mal tocava na comida requintada servida e retirava-se no momento em que a etiqueta permitia, deixando para trás anfitriões desapontados e jovens damas humilhadas pela indiferença real. As noites eram o pior tormento para Elias. Quando as obrigações diurnas finalmente terminavam e o palácio mergulhava em silêncio, quando os servos se recolhiam e até mesmo os guardas se limitavam a patrulhar discretamente os corredores, ele vagava como um fantasma pelos jardins que outrora Isabel amara tanto. Os jardins do Palácio de Cristal eram lendários, hectares de roseiras meticulosamente cultivadas, fontes de mármore onde água cristalina dançava sob o luar, caminhos de pedra ladeados por estátuas antigas de deuses e heróis mitológicos, e no centro um pavilhão de colunas brancas onde Isabel costumava sentar-se para tocar sua harpa ao entardecer. Elias passava horas sentado naquele pavilhão,
envolto em seu manto real que o protegia do frio noturno, fitando o céu estrelado e revivendo memórias que eram simultaneamente sua maior alegria e sua mais profunda agonia. Lembrava-se da risada de Isabel ecoando entre as roseiras quando ele a surpreendia com flores colhidas secretamente. Das caminhadas ao luar de mãos dadas, conversando sobre sonhos futuros que agora jaziam despedaçados. Dos beijos roubados entre as sombras das árvores antigas, momentos de paixão pura e amor verdadeiro que jamais se repetiriam. E sempre, sempre, suas mãos apertavam as pedras frias do pavilhão, até os nós dos dedos ficarem brancos, os olhos ardendo com lágrimas não derramadas, o peito comprimido por uma dor que se recusava a diminuir com o passar do tempo. Dentro do palácio, nos aposentos reais que outrora compartilhara com Isabel, Elias mantinha tudo exatamente como estava no dia de sua morte. O vestido azul celeste que ela usara pela última vez antes do parto ainda pendia do armário de madeira entalhada. O perfume delicado de rosas que ela tanto amava ainda impregnava os tecidos, mesmo após 4 anos. As escovas de prata com fios dourados de seus cabelos ainda estavam dispostas sobre a penteadeira, ao lado de frascos de perfume importado e caixas de joias que ela raramente usava, preferindo a simplicidade natural à ostentação. E na parede principal do quarto, iluminado perpetuamente por velas que Elias mandava trocar diariamente, pendia o retrato oficial da rainha Isabel, uma obra-prima encomendada ao melhor pintor do reino, que capturara não apenas sua beleza física, mas também a luz interior que irradiava de sua alma. Quantas noites Elias passara sentado diante daquele retrato, uma taça de vinho tinto nas mãos trêmulas, conversando com a imagem pintada como se Isabel ainda pudesse ouvi-lo. "Por que me abandonaste?" sussurrava ele na escuridão, a voz embargada. "Como devo continuar sem ti? O trono pesa tanto, e sozinho não sei se tenho forças para carregá-lo." Mas o retrato permanecia silencioso, os olhos azuis pintados, olhando para algum ponto distante, eternamente além de seu alcance. E Elias bebia até a inconsciência ser misericordiosa o suficiente para trazê-lo alívio temporário, caindo em sono povoado por pesadelos onde revivia o parto maldito repetidamente, acordando em suor frio e gritos abafados. Dona Clara, a única pessoa que ousava entrar nos aposentos reais sem ser anunciada, observava tudo isso com o coração partido. Clara tinha 55 anos, cabelos grisalhos presos em coque severo, olhos castanhos bondosos, mas que refletiam décadas de sabedoria adquirida através de sofrimentos próprios. Ela própria perdera o marido na mesma guerra que matara o pai de Elias, tornando-se viúva jovem e dedicando o resto da vida ao serviço da família real. Fora ela quem amamentara Elias quando sua mãe biológica morrera de febre puerperal dias após seu nascimento. Fora ela quem o embalara durante pesadelos infantis, ensinou-lhe as primeiras orações, vendou seus joelhos esfolados quando caía durante brincadeiras no jardim. Era mais mãe para ele do que qualquer laço de sangue poderia criar. Quando Isabel chegara ao palácio como noiva jovem e nervosa, Clara a tomara sob sua proteção maternal imediatamente. Ensinou-lhe os costumes da corte, os protocolos reais, como lidar com a nobreza invejosa e fofoqueira, como ser uma rainha amada pelo povo. E quando Isabel engravidara, Clara cuidara dela com devoção absoluta, preparando chás especiais para náuseas matinais, massageando seus pés inchados, cantando canções de ninar antigas, enquanto a futura rainha repousava. A morte de Isabel despedaçara o coração de Clara quase tanto quanto despedaçara o de Elias. Ela perdera não apenas sua protegida amada, mas também testemunhara o homem que criara como filho definhar em vida, transformando-se numa sombra melancólica do príncipe vibrante que um dia fora.
Todos os dias, Clara tentava, de alguma forma, devolver humanidade a Elias. Insistia que ele comesse adequadamente, mesmo quando ele mal tocava nos pratos elaborados preparados pelos cozinheiros reais. Garantia que seus aposentos fossem limpos e arejados, mesmo quando ele preferia permanecer na escuridão. Conversava com ele sobre assuntos triviais do reino, tentando despertar algum interesse que fosse além do cumprimento robótico de deveres. Mas, na maioria das vezes, Elias respondia com monossílabos ou silêncios pesados, o olhar distante, a mente claramente vagando por memórias dolorosas. Majestade, dizia Clara em manhãs, quando o encontrava mais uma vez diante do retrato de Isabel, os olhos vermelhos de insônia e lágrimas secretas. Viver assim não honra a memória da rainha. Ela amava-vos demais para desejar que definisseis em luto eterno. Isabel quereria que encontrasseis paz, talvez até mesmo amor novamente. Mas Elias apenas sacudia a cabeça, a mandíbula cerrada. Amor? Não há amor para mim neste mundo, Clara. Apenas dever e solidão. E Clara, impotente para mudar o curso daquela tristeza profunda, abraçava-o como fizera quando era criança, deixando que ele apoiasse a cabeça coroada em seu ombro maternal por breves momentos de vulnerabilidade permitida. Os meses se arrastavam em melancolia monótona. O reino continuava prosperando economicamente. Comerciantes elogiavam as estradas seguras, protegidas por patrulhas regulares, artesãos agradeciam os incentivos reais que permitiam que seus ofícios florescessem, camponeses viviam vidas relativamente tranquilas, sob leis justas e impostos razoáveis. Mas a corte sussurrava preocupações crescentes. O rei está consumindo-se, murmuravam damas nos salões perfumados. Ele não pode continuar assim indefinidamente, advertiam cavaleiros nos pátios de treinamento. O reino necessita de uma rainha e herdeiros, insistiam conselheiros em reuniões privadas onde Elias não estava presente. E então, numa manhã fria de outono, quando as folhas começavam a dourar e cair como lágrimas douradas dos galhos despidos das árvores, algo mudou. O vento carregava um frio cortante que anunciava o inverno iminente, e com ele chegou uma notícia que alteraria o destino de muitas vidas. Elias estava em seus aposentos, vestindo-se mecanicamente para mais um dia de audiências e decisões administrativas. Quando Dona Clara entrou apressadamente, seu rosto usualmente calmo, agora tenso com urgência. "Majestade", disse ela, fechando a porta pesada atrás de si. "Há alguém que precisa falar convosco. É urgente." Elias franziu o senho. Clara sabia que ele não recebia visitantes não anunciados em seus aposentos privados. "Quem ousa interromper minha preparação matinal?" Sua voz carregava irritação automática. "Uma mulher", respondeu Clara suavemente. Humilde, desesperada, ela implorou aos guardas, caiu de joelhos nos jardins exteriores. Quando disseram que não poderiam permitir sua entrada, ela ameaçou lançar-se do precipício se não pudesse falar convosco. Clara fez uma pausa significativa. "Majestade, ela chora por suas filhas. Diz que elas serão vendidas como escravas em 4 dias, que um homem cruel já demonstrou intenções de comprá-las. Não para serviço doméstico, mas para..." Elias ergueu a mão, cortando as palavras de Clara. Algo em seu peito apertou. Uma sensação estranha, quase esquecida. Compaixão. Após 4 anos anestesiado emocionalmente, algo naquela descrição de desespero materno tocara uma corda adormecida em sua alma. "Traga-a aqui", ordenou bruscamente. Agora. Minutos depois, uma mulher de aproximadamente 50 anos foi escoltada para dentro dos aposentos reais. Estava em trapos esfarrapados que mal cobriam seu corpo magro demais, os pés descalços e sujos de terra, os cabelos grisalhos em desalinho selvagem, mas seus olhos castanhos,
carregavam uma dor tão profunda, tão visceral, que Elias reconheceu imediatamente. Era a dor de perder aqueles que amava, a mesma dor que ele carregava diariamente. A mulher caiu de joelhos assim que viu Elias, as mãos entrelaçadas em súplica desesperada, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto sulcado. Majestade, soluçou ela, a voz quebrada. Perdoai minha intrusão. Sei que não tenho direito de estar diante de vossa presença sagrada, mas estou desesperada. Minha família, minhas meninas... Levante-se, ordenou Elias, sua voz mais gentil que pretendia, e conte-me tudo. Ele gesticulou para Clara trazer uma cadeira, mas a mulher recusou sentar-se na presença do rei, permanecendo ajoelhada enquanto desfiava sua história de tragédia. Seu nome era Catarina. Vivia num vilarejo fronteiriço chamado Vale Verde, a 2 dias de cavalgada de Eudória. Há 3 meses, bandidos desceram das montanhas numa noite sem lua, saqueadores cruéis que não tinham lealdade a reino algum, apenas sede por lucro fácil. Queimaram casas, roubaram gado e, pior, sequestraram jovens mulheres para vendê-las no lucrativo comércio de escravos. 5 jovens foram arrancadas de suas famílias naquela noite horrível. As 2 filhas de Catarina, Sofia, de 21 anos, e Ana, de 18, além de suas sobrinhas Helena, Maria, gêmeas de 20 anos, e Liana, de 19 anos. Elas são boas meninas, majestade, chorava Catarina. Trabalhadoras, puras, que jamais causaram mal a ninguém. Sofia ajudava-me nos campos, cantava enquanto colhia trigo. Ana passava horas na pequena capela de nosso vilarejo, rezando por todos nós. As gêmeas cuidavam das crianças menores da aldeia. E Liana bordava os mais belos tecidos que já vistes. As lágrimas caíam como chuva enquanto ela continuava. Tentamos resgatá-las, majestade. Os homens do vilarejo perseguiram os bandidos, mas foram superados. Meu marido... Ele morreu tentando salvá-las, uma flecha atravessando seu coração enquanto eu assistia impotente. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mais perda, mais morte, mais inocentes sofrendo enquanto ele permanecia trancado em seu luto egoísta. Continue, disse ele, a voz tensa. Descobri que elas estão sendo mantidas em Eudória, prosseguiu Catarina. Haverá um leilão público de escravos na praça central em 4 dias. E um nobre. Sua voz falhou, o terror tornando difícil formar palavras. O duque Malacar enviou emissários. Ele as viu quando foram trazidas à cidade. Já deixou claro que as comprará. Todas elas. O nome atingiu Elias como um soco no estômago. Duque Malacar. Um dos homens mais desprezíveis do reino, protegido por laços familiares distantes com a realeza que o mantinham intocável. Elias conhecia os rumores. Todos conheciam, mas provas concretas eram impossíveis de obter. Malachar era conhecido por seu harém secreto, jovens mulheres que entravam em seu castelo sombrio nas montanhas e nunca mais eram vistas. Ele não as queria para serviço doméstico. Suas intenções eram... Elias engoliu bile. Ele as destruirá. Sussurrou Catarina, confirmando os pensamentos de Elias. Levará suas inocências, usará seus corpos até não restarem mais que cascas vazias, e então as descartará como lixo. Majestade, imploro-vos, salvai-as. Elas são tudo que me resta neste mundo cruel. Não tenho ouro para comprá-las, não tenho poder para desafiar Malacar. Mas vós sois o rei. Vós podeis salvá-las de um destino pior que a morte. Silêncio pesado encheu o quarto. Clara observava Elias com atenção, vendo pela primeira vez, em 4 anos, algo além de melancolia em seus olhos verdes. Havia uma centelha, pequena, mas inegável. Determinação, propósito, algo que o luto não conseguira destruir completamente. Onde está sendo realizado este leilão? Perguntou Elias finalmente.
Na praça central de Eldoria, majestade, em 4 dias, ao meio-dia. Elias virou-se para a janela ampla que dava vista para os jardins abaixo, as mãos cruzadas atrás das costas. Sua mente trabalhava rapidamente, calculando, planejando. 4 anos vivera em névoa de luto. 4 anos cumprir apenas os deveres mínimos que a coroa exigia. 4 anos fechara seu coração a tudo e todos. Mas agora 5 vidas inocentes pendiam em equilíbrio. 5 jovens, prestes a serem destruídas por um monstro que ele, como rei, tinha o poder de impedir. E algo mais despertou dentro dele, uma memória. Isabel, em seu leito de morte antes da consciência final escorrer, apertando sua mão com a pouca força que lhe restava. Elias, sussurrara ela, a voz um sopro frágil. Promete-me que nunca deixarás que o mundo te torne cruel, que sempre protegerás os indefesos, que... Suas palavras haviam se perdido num último suspiro, mas Elias nunca esquecera. Ele se virou para Catarina, e em seus olhos havia uma resolução que não sentia há anos. Volte ao seu vilarejo, disse ele firmemente. Em 4 dias compareça à praça central, e confie em mim. Catarina ergueu o rosto, esperança lutando contra a descrença. Majestade, vós ides? Eu irei, prometeu Elias, e garanto-vos, suas filhas não cairão nas mãos de Malacar. Isso, juro pela memória de minha falecida esposa. Quando Catarina partiu, praticamente carregada por guardas porque suas pernas mal a sustentavam de alívio e emoção, Clara aproximou-se de Elias. Majestade, disse ela suavemente, colocando uma mão maternal em seu braço. Há algo diferente em vosso olhar, algo que não via há muito tempo. Elias continuou olhando pela janela, mas um pequeno, quase imperceptível sorriso tocou seus lábios pela primeira vez em 4 anos. Talvez, Clara, murmurou ele, talvez eu finalmente tenha encontrado algo pelo qual vale a pena despertar. Alguém além de mim mesmo por quem lutar. Isabel sempre dizia que eu era mais forte quando protegia outros do que quando protegia apenas meu próprio coração. E naquele momento, enquanto o sol de outono iluminava o palácio de cristal, algo começou a mudar no reino de Alvorada. Um rei que vivera nas sombras por 4 anos longos estava finalmente permitindo que uma fagulha de luz penetrasse as trevas de sua alma. E essa luz, por menor que fosse, estava prestes a desencadear eventos que mudariam destinos, desafiariam convenções sociais e talvez, apenas talvez, trariam redenção a um coração que há muito acreditava estar morto. Os 4 dias seguintes foram de preparação silenciosa. Elias não revelou seus planos a ninguém, além de Clara e um espião leal chamado Marcos, um homem de 40 anos que servira na guarda real e agora operava nas sombras de Eldória, mantendo o rei informado sobre as movimentações menos nobres da capital. Marcos confirmou tudo o que Catarina dissera. O leilão aconteceria. Malachar de fato enviara a palavra de seu interesse, e as 5 jovens estavam sendo mantidas em condições deploráveis num armazém úmido perto do mercado. As correntes cortam seus pulsos, majestade, relatou Marcos, seu rosto marcado por cicatrizes contorcido em desgosto. São alimentadas com sobras podres, e o leiloeiro, um homem chamado Dário, já está espalhando a notícia pelo mercado. Virgens de famílias respeitáveis, perfeitas para trabalhos especiais. O tom sarcástico e amargo de Marcos deixava claro o que significava. Elias cerrou os punhos até as juntas ficarem brancas. Em 4 dias, Marcos, mantenha vigilância constante. Não podem ser movidas antes do leilão. Sim, majestade, mas posso perguntar qual é vosso plano? Elias virou-se e seus olhos verdes brilhavam com uma determinação que Marcos não via desde antes da morte da rainha. Vou fazer algo que chocará o reino inteiro.
algo que fará todos questionarem minha sanidade, mas não permitirei que essas jovens sofram o destino que Malacar reserva para elas. Na manhã do quarto dia, um outono dourado pintava Eldória com tons de âmbar e carmim. As folhas caíam como lágrimas silenciosas das árvores antigas que ladeavam as ruas de pedra, e o vento frio carregava o cheiro distante de pão fresco das padarias e especiarias dos mercados. Mas na praça central, o maior espaço público da capital, um ar diferente pairava, uma mistura nauseante de excitação mórbida, ganância e algo mais sombrio que se escondia nas entrelinhas das conversas sussurradas. O tablado do leilão fora erguido no centro da praça, uma plataforma de madeira elevada, coberta por um dossel de tecidos coloridos que tremulavam ao vento como bandeiras de uma batalha profana. Ao redor, centenas de pessoas se aglomeravam, mercadores calculando investimentos, nobres menores em busca de servos baratos, senhoras veladas pela curiosidade mórbida e, nos cantos mais sombrios, homens cujos olhares devoravam a mercadoria com uma fome que nada tinha a ver com serviço doméstico. Dario, o leiloeiro, era exatamente como Marcos descrevera, um homem de barriga proeminente que esticava as roupas caras, dedos gordos adornados com anéis de ouro que brilhavam obscenamente ao sol e um sorriso oleoso que revelava dentes manchados. Sua voz trovejante ecoava pela praça como um pregão de feira, mas o que vendia não eram frutas ou tecidos. Eram vidas humanas, sonhos despedaçados, futuros roubados. «Senhores e senhoras!» gritava ele, os braços abertos em gesto teatral. «Hoje oferecemos mercadoria de primeira qualidade, escravos fortes para os campos, criadas habilidosas para as cozinhas e...» Ele fez uma pausa calculada, o sorriso se alargando maliciosamente. «Tesouros especiais para cavalheiros de gostos refinados». A multidão murmurou com interesse crescente. Elias observava tudo de longe, montado em vento negro, seu fiel cavalo de pelagem escura como a meia-noite. Estava vestido de forma simples para seus padrões, sem a coroa, sem mantos dourados, apenas roupas negras de viagem e um capuz que sombreava seu rosto. Queria observar primeiro, entender a extensão da depravação antes de agir. O leilão começou com escravos comuns, homens de meia-idade vendidos para trabalhos braçais, mulheres idosas para serviços domésticos, crianças que choravam enquanto eram separadas de pais acorrentados. Cada venda era como uma facada no coração de Elias. Como permitira que isso acontecesse em seu reino? Como fechar os olhos por tanto tempo, tão consumido por seu próprio luto, que ignorara o sofrimento ao seu redor? E então, finalmente, o momento chegou. Dário ergueu as mãos, pedindo silêncio, e sua voz assumiu um tom quase reverente. E agora, senhores, a joia desta tarde. 5 jovens donzelas de famílias respeitáveis, todas intocadas. Ele lambeu os lábios de forma repugnante. Perfeitas para qualquer propósito que vossas imaginações possam conceber. Elas foram trazidas ao tablado acorrentadas, e o coração de Elias apertou dolorosamente. A primeira a subir foi Sofia, 21 anos, a mais velha. Alta e de porte digno, apesar das correntes, pele morena queimada pelo sol dos campos, cabelos castanhos escuros que caíam em ondas sobre os ombros, e olhos. Aqueles olhos castanhos profundos que carregavam uma mistura devastadora de medo e desafio silencioso. Ela não chorava, mas seu corpo tremia sutilmente, e Elias viu o modo como ela mordia o lábio inferior para manter a compostura, recusando-se a dar aos espectadores o prazer de vê-la quebrar. Atrás dela vieram as gêmeas, Helena e Maria, 20 anos, tão parecidas que eram quase impossíveis de distinguir, delicadas como porcelana, pele clara, cabelos louros que brilhavam mesmo sob a sujeira da prisão, olhos azuis arregalados de terror.
Helena chorava em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto Maria apertava sua mão com força, sussurrando orações que Elias não conseguia ouvir, mas podia ver pelo movimento de seus lábios. Liana foi a próxima. 19 anos, mais baixa que as outras. Cabelos negros cacheados que emolduravam um rosto marcado não apenas pelo medo, mas por uma raiva contida. Uma cicatriz fina percorria seu braço esquerdo, testemunha de trabalhos forçados ou talvez de resistência aos sequestradores. Seus olhos escuros faiscavam com ódio, direcionado a Dário, a Malacar, a todos os homens naquela praça que a viam como mercadoria. Por fim, a caçula, Ana, 18 anos, a mais frágil em aparência, com cabelos castanhos claros presos em tranças desfeitas, rosto infantil, que ainda não perdera completamente a inocência da adolescência, e mãos que apertavam um crucifixo de madeira tosca contra o peito, como se fosse sua única defesa contra o mal que a cercava. Seus lábios moviam-se em orações constantes, olhos fechados, como se ao não ver a multidão pudesse fazer com que tudo fosse apenas um pesadelo. "Observem, senhores", declamou Dário, circulando as 5 como um predador. "Juventude, beleza e pureza, ideais para serviço doméstico de confiança ou..." Ele piscou obscenamente. "Para necessidades mais íntimas de cavalheiros que apreciam qualidade." Risos baixos e comentários vulgares ecoaram de cantos escuros da multidão. Elias sentiu bile subir em sua garganta. Como era possível que seu reino, seu povo tolerasse isso? Como ele tolerara isso por tanto tempo? "Quem abre o lance?", trovejou Dário. 300 moedas de ouro pelas 5, gritou um mercador gordo vestido em sedas importadas. 400, sobrepujou outro. 500, ofereceu um terceiro, provocando murmúrios impressionados. Mas então, cortando pelo ar como uma lâmina de gelo, uma voz que todos reconheceram instantaneamente: 1000 moedas de ouro. A multidão se abriu como um mar vermelho quando Duque Malachar avançou em direção ao tablado. Aos 50 anos, era uma visão que inspirava medo mesmo entre homens corajosos, alto e musculoso, rosto marcado por cicatrizes de duelos sangrentos que contavam histórias de homens que ousaram desafiá-lo e não viveram para contar sobre isso. Olhos cinzentos frios como aço no inverno e um sorriso que não tinha absolutamente nada de humano. Vestia-se em negro completo, como se estivesse em luto perpétuo pela própria humanidade que perdera há muito tempo. Era notório não apenas por sua crueldade em batalhas, mas pelos rumores que circulavam em sussurros. Jovens mulheres que desapareciam em seu castelo, nas montanhas cinzentas, e nunca mais eram vistas. Alguns diziam que mantinha um harém secreto, onde as torturava até perderem a sanidade. Outros sussurravam coisas piores, coisas que homens decentes recusavam-se a verbalizar mesmo na escuridão. Mas ninguém tinha provas, e seu sangue nobre, distantemente relacionado à família real, o mantinha intocável pela justiça. As 5 jovens no tablado emitiram sons abafados de terror quando viram Malacar. Sofia tentou recuar instintivamente, mas as correntes a mantinham presa. Ana desabou de joelhos, o crucifixo caindo de suas mãos trêmulas. As gêmeas se abraçaram, soluçando abertamente. Liana cuspiu na direção dele, um último ato de desafio desesperado. Malacar subiu os degraus do tablado lentamente, saboreando o medo que emanava como o perfume das jovens. Parou diante de Sofia, ergueu uma mão com dedos longos e frios e traçou a linha de seu maxilar com uma intimidade que fez Elias ver vermelho. "Perfeitas", murmurou ele, alto o suficiente para a multidão ouvir. "Levarei todas as 5 para meu castelo. Tenho planos especiais para elas." 1000 moedas, repetiu Dário, os olhos brilhando de ganância. "Alguém ousa cobrir a oferta do nobre duque?" Silêncio. Quem seria louco o suficiente para desafiar Malacar?
A multidão observava, com uma mistura de fascinação mórbida e alívio de não serem eles no tablado. Malacar já estava contando moedas de ouro de uma bolsa enorme quando uma voz ressoou pela praça, firme, autoritária, carregando o peso de um poder que não podia ser desafiado. 3.000 moedas de ouro, pelas 5, agora. Todas as cabeças se viraram simultaneamente. Elias removera o capuz, revelando o rosto que todos no reino conheciam dos brasões, das moedas, dos retratos oficiais. Mas mais que isso, revelando a coroa que agora reluzia sob o sol de outono, colocada em sua cabeça enquanto cavalgava em direção ao tablado. O choque foi instantâneo e absoluto. "O rei!" alguém gritou. "Rei Elias em pessoa!" A multidão caiu em silêncio sepulcral, depois explodiu em sussurros frenéticos. O rei viúvo, que não aparecia publicamente há 4 anos, exceto em cerimônias obrigatórias, estava aqui, na praça central, intervindo pessoalmente em um leilão de escravos. Elias desmontou de Vento Negro com movimentos fluidos, sua presença comandando a tensão absoluta. Alto e imponente em suas roupas negras, que contrastavam dramaticamente com a coroa dourada, ele subiu os degraus do tablado com passos medidos. A multidão se afastou instintivamente, criando um corredor, alguns caindo de joelhos em reverência automática. Dário gaguejou, completamente desorientado. "Majestade, que honra inesperada! Não esperávamos." 3.000 moedas, repetiu Elias, sua voz cortando qualquer balbucio. Ele jogou uma bolsa pesada aos pés de Dário, tão pesada que o impacto ecoou como trovão pela praça silenciosa. "Conte." Com mãos trêmulas, Dário abriu a bolsa. Moedas de ouro puro derramaram-se, brilhando com um esplendor que fez até os mais ricos presentes engasgar. 3.000 moedas. Uma fortuna que poderia comprar propriedades, pagar exércitos, construir castelos. E o rei estava oferecendo por 5 escravas? Malachar avançou, o rosto contorcido em fúria mal contida. "Majestade", disse ele, a voz perigosamente baixa. "Com todo respeito, eu fiz minha oferta primeiro. Essas mercadorias são minhas por direito." Elias virou-se para encará-lo, e na praça inteira todos viram algo que não viam há 4 anos. Fogo nos olhos verdes do rei. Não apenas o cumprimento frio de deveres, mas paixão genuína, raiva justa, determinação inabalável. "Por direito?" repetiu ele, cada palavra cortando como lâmina. "O único direito aqui é o que eu estabeleço. E estabeleço que essas 5 jovens não irão para vosso castelo. Não hoje, não nunca." O confronto foi elétrico. 2 homens poderosos, olhos travados em batalha de vontades. Malachar era conhecido por sua crueldade, mas Elias era o rei. E naquele momento, todos presentes lembraram que antes de ser o monarca melancólico, ele fora um general brilhante que liderava exércitos, um guerreiro que nunca recuara diante de desafio algum. "São apenas escravas", tentou Malacar, mas sua voz tremeu levemente. "São seres humanos", corrigiu Elias, cada palavra ressoando com autoridade absoluta. "Filhas, irmãs, mulheres com sonhos e futuros que foram roubados. E eu, como rei deste reino, tenho o dever de protegê-las, dever que negligenciei por tempo demais." Ele se virou para Dário. "Bata o martelo. A transação está concluída." Dário, suando profusamente, contou as moedas com dedos desajeitados. 3.000 moedas confirmadas, majestade." Ele ergueu o martelo, hesitou ao ver o olhar assassino de Malacar, mas então o olhou para Elias e viu algo que não deixava espaço para dúvidas. Bang! O martelo desceu. "Vendidas ao rei Elias de Alvorada." O rugido que se seguiu foi misto. Aplausos chocados, sussurros escandalizados, exclamações de descrença. "O rei comprou 5 virgens." A frase se espalhou como fogo. "Para que as quer? Será que ele..."
Um escândalo real. Depois de 4 anos de luto, Malacar permaneceu parado, os punhos cerrados, o rosto uma máscara de ódio puro. Isto não acabou, majestade, sussurrou ele baixo o suficiente para apenas Elias ouvir. Pagareis por esta humilhação. Ameaças ao rei são traição, respondeu Elias calmamente. Escolha vossas próximas palavras com cuidado, duque. Malacar cuspiu no chão e partiu, sua comitiva de seguidores sombrios seguindo como corvos. Mas Elias não o observou partir. Seus olhos estavam nas 5 jovens. Elas o fitavam com uma tempestade de emoções impossível de decifrar. Terror, porque eram apenas escravas, e ele era o rei, com poder absoluto sobre elas. Esperança, porque qualquer coisa era melhor que Malacar. Confusão, porque um rei ofereceria tamanha fortuna. Desconfiança, porque homens poderosos sempre queriam algo, e 5 jovens virgens tinham exatamente o que muitos desejavam. Elias removeu uma chave dourada de seu cinto, tinha ordenado que Marcos a providenciasse. Aproximou-se de Sofia primeiro, e quando suas mãos tocaram as correntes geladas que prendiam seus pulsos, ambos sentiram uma centelha elétrica, inexplicável, que fez Sofia arregalar os olhos e Elias hesitar por uma fração de segundo antes de girar a chave. Clique! As correntes caíram. Sofia esfregou os pulsos machucados, olhando para ele com lágrimas que finalmente transbordaram. Majestade! E sussurrou, a voz quebrada. Depois, disse ele gentilmente, movendo-se para as gêmeas. Uma a uma, libertou todas as 5, suas mãos trabalhando com uma delicadeza que contrastava dramaticamente com o poder que demonstrara momentos antes ao enfrentar Malacar. Quando Ana foi libertada, ela caiu de joelhos novamente, mas desta vez não em desespero, em gratidão. Obrigada, soluçou. Obrigada, majestade. Elias ajudou-a a levantar. Podem andar? Elas acenaram, mal se sustentando. Dias acorrentadas, mal alimentadas, aterrorizadas, mas vivas. E agora, livres das correntes pelo menos. Venham! Ordenou Elias, gesticulando para as carruagens reais que aguardavam. Eram magníficas, lacadas em dourado com o brasão real, puxadas por cavalos brancos puros, almofadas de veludo interior. Um contraste grotesco com as condições em que haviam sido mantidas. A multidão observava em silêncio atordoado, enquanto o rei, pessoalmente, ajudava cada uma das jovens a entrar nas carruagens. E então, antes de montar Vento Negro novamente, Elias virou-se para a multidão. Sua voz ecoou pela praça. Que todos saibam, estes leilões de seres humanos são uma mancha na honra de Alvorada. A partir de hoje, inicio revisão completa das leis de escravidão neste reino. Nenhum ser humano deveria ser vendido como gado. Aplausos explodiram de alguns cantos. Pessoas comuns, camponeses que viviam com o medo de serem eles os próximos. Mas de nobres e mercadores que lucravam com o comércio, apenas silêncio gélido e olhares de cálculo. A jornada de retorno ao Palácio de Cristal foi envolta em tensão palpável. Nas carruagens, as 5 jovens sussurravam entre si, vozes baixas mas audíveis para Dona Clara, que as acompanhava. Por que ele pagou tanto? Questionava Liana, desconfiança clara em sua voz. Nenhum homem gasta 3.000 moedas sem esperar algo em retorno. Talvez seja diferente, tentava Helena esperançosa. Ele é o rei. Reis são homens, cortou Sofia, a líder natural. E homens têm desejos. Vimos em seus olhos. Ele olhou para nós, não como escravas, mas como... Ela não terminou, mas todas entenderam. Prefiro servir ao rei que a Malacar, declarou Maria firmemente, apertando a mão de sua gêmea. Ana apenas rezava em silêncio. O crucifixo recuperado, apertado contra o peito. Clara observava com sabedoria materna. Meninas, disse ela finalmente, voz gentil, mas firme.
O rei que conheceis hoje não é o homem que ele foi. Perdeu tudo, esposa amada, filho não nascido, até a vontade de viver. Durante 4 anos ele foi uma sombra, mas hoje ela sorriu suavemente. Hoje vi fogo em seus olhos novamente. Seja o que for que o moveu a vos salvar, não foi luxúria comum, foi algo mais profundo. Como podemos confiar nisso? Sussurrou Sofia. Não podeis, admitiu Clara honestamente. Ainda não, mas dai-lhe tempo. E a vós mesmas, tempo. O palácio de cristal não é prisão. Vereis. O palácio de cristal emergiu no horizonte como um sonho materializado. Torres que perfuravam o céu, muralhas de pedra branca que brilhavam sob o sol poente, jardins floridos que se estendiam como tapetes coloridos, e ao fundo o mar que sussurrava segredos eternos contra penhascos rochosos. Era mais magnífico do que qualquer descrição poderia capturar. Um testamento ao poder e à riqueza de gerações de reis. As carruagens pararam no pátio principal, onde guardas em armaduras polidas se posicionaram, mas mantiveram distância respeitosa. Elias desmontou primeiro e pessoalmente abriu as portas das carruagens, oferecendo a mão para ajudar cada uma das jovens a descer. Sofia hesitou antes de aceitar sua mão. Quando seus dedos tocaram os dele novamente, aquela centelha retornou, mais forte desta vez, fazendo ambos sustentarem o olhar por um segundo que pareceu uma eternidade. Bem-vindas, disse Elias formalmente, mas havia calor genuíno em sua voz. Estas são vossas casas agora. Casas, repetiu Liana, desconfiança ainda evidente. Majestade, somos vossas escravas. Comprou-nos. Pertencemos-vos. Elias a encarou diretamente. Não, salvei-vos. Há uma diferença. E em breve tornarei essa diferença oficial. Clara os guiou para dentro, através de corredores magnificamente decorados com tapeçarias que contavam histórias de batalhas antigas e romances legendários, pisos de mármore tão polidos que refletiam como espelhos, candelabros de cristal que captavam a luz e a multiplicavam em arco-íris dançantes. As jovens caminhavam em silêncio reverente, mal acreditando que estavam aqui, que não era sonho ou ilusão cruel. Os aposentos preparados para elas ficavam na ala leste, não masmorras úmidas ou quartos de servos comuns, mas aposentos dignos de damas nobres. Cada quarto possuía cama com dossel de seda, janelas amplas com vistas deslumbrantes do mar ou dos jardins, armários de madeira entalhada, espelhos emoldurados em prata e, mais luxuoso de tudo, banheiras de porcelana já preenchidas com água morna perfumada com pétalas de rosa. Lavem-se, instruiu Clara gentilmente. Há vestidos limpos nos armários. Quando estiverem prontas, encontrar-nos-emos no salão de jantar. Uma refeição digna as aguarda. Sozinhas, finalmente, as 5 desabaram em abraço coletivo, lágrimas fluindo livremente, desta vez não de terror, mas de alívio, confusão e uma esperança tênue que mal ousavam sentir. Isso não pode ser real, soluçava Ana. Estávamos condenadas. Malachar ia, mas não estamos mais. Cortou Sofia, abraçando a caçula protetoramente. O rei nos tirou daquilo. Custou-lhe uma fortuna. Por que faria isso se planejasse o mesmo que Malacar? Completou Liana amargamente. Talvez seu método seja apenas mais sutil, conquistar nossa confiança primeiro. Ou talvez, Maria falou pela primeira vez desde que chegaram, ele seja genuinamente bom. Viste seus olhos, Sofia, quando ele te libertou das correntes. Não havia luxúria ali, havia dor, como se visse algo em nós que despertasse memórias. Sofia não respondeu, mas sabia que Maria estava certa. Os olhos do rei carregavam uma tristeza tão profunda que quase eclipsava a dela própria. Que tragédia criara aquela melancolia. Elas se banharam. A primeira água limpa em meses, e choraram enquanto lavavam a sujeira, o medo, a humilhação.
Os vestidos fornecidos eram simples, mas elegantes, tecidos em linho fino de cores suaves, azul para Sofia, rosa para as gêmeas, verde para Liana, branco puro para Ana. Quando se olharam nos espelhos, mal reconheceram as jovens que as fitavam de volta, limpas, vestidas, com um vislumbre de dignidade restaurada. O salão de jantar era menor que o grande hall de banquetes. Este era claramente um espaço familiar, intimista. Uma mesa de carvalho já estava posta com pratos de porcelana, talheres de prata, taças de cristal. E a comida, Deus, a comida. Pães ainda quentes, que exalavam aroma de paraíso, sopas fumegantes de vegetais e carnes, assados tenros que desmanchavam, frutas frescas brilhando com suculência, queijos cremosos, tortas doces que pareciam obras de arte. Comam, encorajou Clara, servindo-as pessoalmente. Sem pressa. Aqui ninguém vos julgará por terem fome. Elas comeram devagar no início, anos de escassez, e depois dias de privação, tornando difícil confiar na abundância. Mas, gradualmente, a fome natural falou mais alto. Sofia mordeu o pão e lágrimas rolaram. Não por tristeza, mas porque era tão simples, tão básico, tão humano ter uma refeição digna. Ao redor da mesa, as outras experimentavam a mesma catarse silenciosa. Foi quando Elias entrou. Havia removido a coroa e os mantos formais. Vestia apenas uma camisa simples de linho branco, com mangas arregaçadas, revelando antebraços fortes, calças escuras, cabelos soltos sobre os ombros. Parecia menos rei e mais homem, vulnerável até. "Posso juntar-me a vós?" perguntou, como se elas tivessem direito de recusar. Sofia, encontrando coragem que não sabia possuir, respondeu: "É vossa casa, majestade. É a casa de todos agora", corrigiu ele suavemente, sentando-se. Não na cabeceira, como seria apropriado, mas no meio da mesa, entre elas. Um gesto deliberado de igualdade que não passou despercebido. Comeram em silêncio por alguns minutos, apenas o tilintar de talheres quebrando a quietude. Então Ana, a mais jovem, falou, sua voz pequena, mas clara: "Por que, majestade? Por que gastou tanto para nos salvar?" Elias parou, o garfo suspenso no ar. Olhou para cada uma delas em sequência e elas viram a luta interna refletida em seus olhos verdes, decidindo quanta verdade compartilhar. "Porque", começou ele finalmente, a voz baixa, mas firme, "há 4 anos perdi alguém que amava mais que minha própria vida. Minha esposa Isabel morreu dando à luz nosso filho. Ambos partiram na mesma noite terrível." Ele respirou fundo, claramente doloroso reviver. "Desde então vivi em sombras, cumpri meus deveres como rei, mas estava morto por dentro. Fechei meu coração a tudo, a todos." Ele olhou diretamente para Sofia quando continuou, e ela sentiu o peso daquele olhar penetrando sua alma. "Há 4 dias, uma mulher invadiu meus jardins. Catarina, vossa mãe e tia. Ela caiu de joelhos e implorou que eu salvasse suas filhas de um destino pior que morte. E quando ouvi sua dor, sua voz falhou brevemente. Reconheci. Era a mesma dor que carrego diariamente. A dor de perder aqueles que amamos. Isabel sempre me dizia que eu era mais forte quando protegia outros do que quando me protegia. Que meu propósito como rei não era apenas governar, mas servir, proteger os indefesos." Ele sorriu tristemente. "Falhei nisso por 4 anos, mas não mais. Quando soube que 5 inocentes estavam prestes a serem destruídas por um monstro como Malacar, não consegui fechar os olhos novamente. Silêncio absoluto. Lágrimas escorriam livremente pelos rostos das jovens. Não de medo desta vez, mas de algo mais profundo. Compreensão, empatia, conexão com uma alma igualmente ferida. "Não as comprei para servir-me", continuou Elias, cada palavra pesada com sinceridade. "Comprei-as para libertá-las. Já consultei conselheiros legais. Em 1 semana, documentos oficiais de alforria estarão prontos.
Serão mulheres livres, cidadãs deste reino com todos os direitos. Livres? Repetiu Helena, mal acreditando. Para ir onde quiserem, fazer o que escolherem. Fornecerei dotes para casamentos futuros, terras se desejarem, cartas de recomendação, qualquer coisa que necessitarem para reconstruir as vidas que foram roubadas. E se... Começou Sofia hesitante. Se não tivermos para onde ir, nossa vila foi destruída, famílias dispersas. Elias encontrou seus olhos. Então permanecem aqui, não como escravas ou servos, mas como... Ele procurou a palavra certa. Como família. Este palácio é grande demais para um homem solitário, e Clara faz o melhor que pode, mas também envelhece. Ele sorriu levemente para a mulher mais velha, que retribuiu com afeto maternal claro. Podem trabalhar se desejarem, há tarefas dignas que seriam uma ajuda, ou podem apenas viver em paz, curar do trauma, descobrir quem são além de vítimas. A escolha é vossa, sempre será vossa. E Maria foi a primeira a desabar em soluços incontroláveis. Eu não entendo. Homens não são assim, não sem querer algo em troca. Alguns são, disse Clara suavemente. Não muitos, admito, mas alguns. E Elias? Ela colocou uma mão no ombro dele. Este homem tem muitas falhas, mas crueldade não está entre elas. Liana, ainda desconfiada, mas vacilando, perguntou diretamente. Jura, majestade? Por tudo que considera sagrado? Não espera serviços noturnos? Não nos verá como objetos para seu prazer? Elias levantou-se e colocou a mão sobre o coração. Juro pela memória de Isabel, por sua alma que repousa com Deus, por meu filho que nunca respirou, sois intocáveis. Sois sagradas. Qualquer homem neste palácio que ouse olhar para vós com luxúria, responderá a mim pessoalmente. A sinceridade era impossível de questionar. Sofia sentiu algo se quebrar dentro dela. A última parede de defesa. A última camada de desconfiança. Então ela fez algo ousado, impensável para uma escrava. Levantou-se e caminhou até o rei. Ele a observava confuso, mas não recuando. Ela caiu de joelhos, não em subserviência, mas em gratidão profunda. Obrigada, sussurrou, a voz embargada. Obrigada por nos ver como humanas, quando o mundo inteiro nos via como carne. Obrigada por nos dar não apenas vidas, mas dignidade. As outras se juntaram, todas ajoelhadas, não por obrigação, mas por escolha, expressando uma gratidão que palavras mal conseguiam capturar. Elias, claramente desconfortável com a reverência, abaixou-se também, ficando no nível delas. Levantem-se, pediu gentilmente. Aqui não há necessidade de ajoelhar. Aqui todos se erguem como iguais. Quando todas estavam de pé novamente, Ana ousou perguntar. Podemos conhecer mais sobre ela? Sobre a rainha Isabel, se não for doloroso demais. Um sorriso triste, mas genuíno, tocou os lábios de Elias pela primeira vez em 4 anos. Ela adoraria que vocês soubessem. E assim, naquela noite, ao redor da mesa de jantar, enquanto velas tremulavam suavemente e a lua cheia acendia sobre o mar distante, Elias falou de Isabel. Sua risada que parecia música, seu amor pelos jardins e como passava horas entre as rosas. Sua bondade que se estendia a todos, desde nobres até os servos mais humildes. Seu sonho de um herdeiro que daria continuidade a um reinado de justiça e compaixão. E as 5 jovens ouviram, choraram com ele, e pela primeira vez desde o sequestro, sentiram algo além de medo ou desespero. Sentiram esperança, propósito, um futuro que talvez valesse a pena viver. Os dias se transformaram em semanas e uma rotina de cura gradual se estabeleceu no Palácio de Cristal. As 5 jovens foram integradas não como servos, mas como residentes respeitadas. Elias cumpriu todas as promessas. Documentos de alforria foram preparados e assinados em cerimônia oficial, onde lágrimas de alegria rolaram livremente.
Cada uma recebeu um dote generoso em ouro, título de cidadã livre com todos os direitos, e cartas seladas com o brasão real garantindo proteção. Mas nenhuma partiu. Quando dada a liberdade completa para ir onde quisessem, todas escolheram permanecer. Pelo menos temporariamente, diziam, mas os dias viravam semanas e as semanas viravam meses. Sofia assumiu papel na Biblioteca Real, organizando tomos antigos ao lado de Elias durante tardes silenciosas. Eles conversavam sobre filosofia, história, perdas compartilhadas. Seus dedos às vezes roçavam acidentalmente ao passarem livros, e olhares demoravam-se segundos além do apropriado. Uma tensão crescia, não de luxúria comum, mas de algo mais profundo, mais significativo. Dois corações feridos, reconhecendo reflexos um no outro. Helena e Maria floresceram nos jardins, plantando novas roseiras que simbolizavam o renascimento. Suas risadas ecoavam entre as flores, trazendo vida nova a espaços que haviam sido silenciosos por anos demais. Elias às vezes parava para observá-las trabalhar, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Era quase como ouvir Isabel novamente, rindo entre suas amadas rosas. Liana encontrou propósito na cozinha, trabalhando ao lado de Clara e aprendendo não apenas receitas, mas histórias, da família real, de Isabel, de um reino que lentamente estava descobrindo. Sua desconfiança inicial derreteu sob o calor materno de Clara e a bondade genuína de todos ao redor. Ana dividiu tempo entre a capela do palácio e um novo projeto: ensinar crianças pobres da cidade a ler. Elias forneceu fundos para uma pequena escola, e Ana emergia finalmente de seu casulo de medo, descobrindo força que não sabia possuir. Mas o mundo exterior não assistia em silêncio. A cidade fervilhava com boatos cada vez mais venenosos. O rei viúvo com 5 virgens. Nobres sussurravam em saraus, um escândalo de desejos reais. Mercadores especulavam em tavernas. Ele as usa para curar sua solidão com prazeres proibidos. O maior instigador era Malacar. Ainda queimando pela humilhação pública, ele espalhava calúnias deliberadas através de mensageiros pagos. Elias perdeu a sanidade com o luto. Sussurrava ele em ouvidos nobres influentes. Mantém essas jovens como amantes secretas, escondidas atrás de fachada de piedade. É um insulto à memória da Rainha Santa. A pressão cresceu até que o bispo Augusto, líder da igreja em Alvorada, não teve escolha senão investigar. Ele chegou ao Palácio de Cristal numa manhã nublada, acompanhado por 2 padres e um escriba. Era um homem de 60 anos, cabelos brancos, barbas longas, olhos que já haviam visto muito, mas ainda mantinham certa bondade. "Majestade", disse ele quando recebido no salão do trono, "as acusações são graves. Como homem de fé e conselheiro espiritual da coroa, devo garantir que vossa conduta se mantém irrepreensível." Elias, sentado no trono que odiava, mas que o dever exigia, não demonstrou raiva, apenas cansaço. "Perguntai o que necessitais, mas exijo que as próprias jovens falem. Não serão julgadas por rumores criados por homens cruéis." As 5 foram trazidas ao salão, vestidas dignamente, limpas, saudáveis, já não se pareciam com as criaturas aterrorizadas do leilão. Posicionaram-se lado a lado diante do bispo e Sofia avançou como representante natural. "Padre", começou ela, voz firme, "sei o que dizem, que somos amantes do rei, que nos mantém para prazeres carnais, que profanamos a memória da rainha." Ela ergueu o queixo. "Tudo isso é mentira venenosa." "Então dizei a verdade", pediu o bispo gentilmente. "A verdade é que o rei Elias nos salvou de destino pior que morte. Comprou-nos não para possuir-nos, mas para libertar-nos. Nos deu documentos de alforria oficiais. Sou cidadã livre agora. Todas somos." Sofia gesticulou para as outras.
Nos ofereceu abrigo sem exigir nada em troca. Trabalhos dignos se escolhermos. Educação, respeito, tratamento como seres humanos, não objetos. E no plano físico, pressionou o bispo, claramente desconfortável. O rei jamais, jamais, cortou Sofia com veemência que ecoou pelo salão. Nunca nos tocou inapropriadamente, nunca sequer insinuou. Suas mãos nos libertaram de correntes, nada mais. Seus olhos nos veem como irmãs sob sua proteção, não como carne para prazer. As outras confirmaram, uma por uma, seus testemunhos alinhados porque eram verdade. Ana chorou ao falar. Ele nos devolveu nossas humanidades, padre. Em um mundo que nos via como animais, ele nos viu como filhas de Deus. O bispo observou longamente, estudando rostos, buscando mentiras ou coerção, mas encontrou apenas sinceridade. Finalmente virou-se para Elias. Majestade, por que fizestes isso? Arriscastes vossa reputação, gastardes fortuna. Por quê? Elias levantou-se do trono, desceu os degraus, ficou no mesmo nível que todos. Porque durante 4 anos vivi morto. Cumpri deveres, mas não vivi. Então uma mãe desesperada implorou que eu salvasse suas filhas de um monstro. E percebi, se não podia salvar minha própria esposa e filho, talvez pudesse redimir essa falha salvando outras vidas. Sua voz quebrou levemente. Isabel me ensinou que poder sem compaixão é tirania, que riqueza sem generosidade é vaidade. Essas 5 jovens são minha tentativa de honrar o que ela representava, de finalmente fazer algo além de chorar no escuro. O silêncio que se seguiu era sagrado. O bispo, homem que dedicara a vida inteira à fé, reconheceu algo raro, bondade genuína em um mundo cínico. Majestade, disse ele finalmente, ajoelhando-se em respeito, perdoai minha desconfiança. Em tempos onde a nobreza frequentemente esconde vícios atrás de virtude pública, esqueci que existem exceções. Ele se levantou. Darei meu testemunho oficial. O rei Elias age com honra. Quem espalha calúnias o faz por inveja ou malícia. A investigação oficial encerrou-se, mas Malachar não cessou. Consumido por ódio, ele planejou algo mais direto. 3 meses após o leilão, numa noite de tempestade violenta, quando raios rasgavam o céu e trovões sacudiam o palácio, ele invadiu com 20 mercenários contratados, homens sem honra que lutavam apenas por ouro. Quebraram portões laterais, mataram 2 guardas antes de alarmes soarem, marcharam pelos corredores como invasão militar. Malachar, liderando com espada desembainhada e olhos de loucura. Onde estão elas? Rugiu quando confrontado pela guarda real. As prostitutas que o rei roubou de mim. A batalha foi caótica, espadas chocando-se, gritos, sangue manchando pisos de mármore. Elias emergiu de seus aposentos já armado, tendo treinado como guerreiro antes de ser rei. Sua lâmina dançou, cortando, bloqueando, matando quando necessário. Não era mais o monarca melancólico, mas o general que liderara exércitos. Guardas, ordenou. Protegei a ala leste. As jovens estão lá. Mas Malachar já corria naquela direção. 6 mercenários ao seu lado. Encontraram as 5 amontoadas em um quarto, Clara diante delas com uma faca de cozinha tremendo em mãos idosas mais corajosas. Não passareis, declarou ela, apesar do terror evidente. Malachar gargalhou. Uma velha e 5 prostitutas? Que defesa patética! Ele avançou. Foi quando Sofia fez algo que surpreendeu todos. Arrancou uma adaga decorativa da parede e se posicionou ao lado de Clara. Ele nos salvou, disse ela, voz baixa mas letal. E morrerei antes de deixar-vos destruir o que ele reconstruiu. As outras se juntaram, armando-se com o que encontraram. Candelabros, vasos pesados, até pernas de cadeiras quebradas. Não eram guerreiras, mas eram sobreviventes. E não se renderiam novamente.
A luta que se seguiu foi desigual. Malachar e seus mercenários eram treinados, as jovens inexperientes, mas lutavam com desesperação que compensava a habilidade. Sofia conseguiu cortar o braço de um mercenário. Liana acertou outro com candelabro, quebrando seu nariz. Helena e Maria lutavam como uma unidade, defendendo Clara. Mas Malachar era forte demais. Ele desarmou Sofia com um golpe brutal, jogando-a contra a parede. Ergueu a espada para o golpe final. E então Elias chegou. O rei atravessou a porta como tempestade personificada, olhos verdes incendiados em fúria que anos de luto reprimido finalmente liberavam. Sua espada encontrou a de Malachar com choque que reverberou, faíscas voando. "Ela é minha!" gritou Malachar. "Ela não pertence a ninguém", rugiu Elias. "E vós sois traidor e invasor. O preço é morte." O duelo foi épico. 2 homens igualmente habilidosos, mas apenas um lutando por algo além de ego. Malachar atacava com raiva cega. Elias defendia e contra-atacava com precisão, nascida de proteger o que amava. Finalmente, numa sequência rápida, Elias desarmou Malachar e o derrubou. A ponta de sua espada pressionou contra a garganta do duque caído. "Imploro clemência", gaguejou Malachar, todo o orgulho evaporado diante da morte. Elias olhou para Sofia, sangrando de um corte na testa, mas viva, olhos encontrando os dele através do caos. E naquele momento, algo passou entre eles, um reconhecimento profundo, uma conexão que transcendia palavras. "Clemência", disse Elias lentamente, "é para aqueles que demonstram humanidade. Vós não tendes." Ele ergueu a voz. "Pelo crime de invasão ao Palácio Real, tentativa de assassinato e traição contra a coroa, Duque Malachar, sois condenado à prisão perpétua nas masmorras reais. Vossas terras são confiscadas, vosso título anulado." Para Malachar, acostumado a poder absoluto, prisão era destino pior que morte. Ele foi arrastado gritando ameaças vazias. Quando o palácio finalmente silenciou, quando guardas levaram os feridos e limparam o sangue, Elias permitiu-se fraquejar. Sofia correu para ele, não como súdita para rei, mas como algo mais profundo. "Estais ferido", sussurrou ela, vendo o corte em seu ombro. "Vós também", respondeu ele, tocando gentilmente o corte na testa dela. Seus rostos estavam próximos demais, respirações misturando-se. As outras observavam, Clara sorrindo através de lágrimas. Este era o momento onde algo mudava definitivamente. "Majestade", começou Sofia, voz trêmula. Nós." "Elias", corrigiu ele suavemente. "Meu nome é Elias. E vós? Vós me fizestes sentir algo que jurei nunca mais sentir, esperança, propósito e talvez algo mais." "É muito cedo", sussurrou ela. "Isabel estará sempre em meu coração", disse ele honestamente. "Mas talvez corações possam expandir. Talvez possam aprender a amar novamente sem trair memórias passadas." Não se beijaram naquela noite. Era recente demais, sagrado demais. Mas mãos se entrelaçaram e promessas silenciosas foram trocadas. Anos se passaram. Malachar definhou em prisão, seus crimes finalmente expostos quando vítimas anteriores ganharam coragem para testemunhar. Leis contra a escravidão foram reformadas drasticamente, e Alvorada tornou-se exemplo de justiça para reinos vizinhos. As 5 jovens permaneceram no Palácio de Cristal, cada uma encontrando propósitos únicos. Helena e Maria eventualmente casaram-se com cavaleiros honrados, permanecendo próximas. Liana abriu escola de culinária para jovens de baixa renda. Ana dedicou vida à igreja, tornando-se madre respeitada. E Sofia permaneceu ao lado de Elias. Seu relacionamento floresceu devagar, respeitoso, entrelaçado com memórias de Isabel que nunca foram apagadas, mas integradas. 5 anos após o leilão, Elias finalmente pediu sua mão em casamento.
não para substituir Isabel, mas para começar novo capítulo. O casamento foi simples, na capela onde Ana rezava, com apenas pessoas que amavam presentes. Quando Elias colocou o anel no dedo de Sofia, lágrimas rolavam, de alegria, mas também de memória. Ele sussurrou baixo o suficiente para apenas ela ouvir. Isabel teria aprovado. Ela sempre quis que eu encontrasse paz. Eles tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina que recebeu o nome Isabel, honrando a memória. Elias nunca removeu o retrato da primeira esposa de seus aposentos. Sofia nunca pediu isso. Ambos entendiam que amor verdadeiro não compete, expande. Dona Clara viveu o suficiente para ver tudo isso, morrendo pacificamente aos 80 anos, com sorriso nos lábios, sabendo que o menino que criara finalmente encontrara não apenas redenção, mas alegria. Quando Elias finalmente morreu aos 72 anos, idoso e amado, Sofia segurou sua mão enquanto ele sussurrava últimas palavras. Obrigado por me ensinar que corações quebrados podem curar, que finais podem ser recomeços e que, às vezes, salvar outros é o caminho para salvar a si mesmo. As 5 mulheres que um rei viúvo salvara de destino horrível se reuniram em seu funeral, não mais jovens assustadas, mas matriarcas respeitadas de famílias próprias. E choraram não apenas pelo homem que morrera, mas pelo milagre que ele representara, que em mundo de crueldade, bondade genuína ainda existia. Que poder podia ser usado para elevar, não oprimir. E que amor, mesmo nascido de tragédia, podia florescer em algo belo e eterno. O reino de Alvorada lembrou-se de Elias, não apenas como rei justo, mas como homem que transformou dor pessoal em compaixão universal. E sua história, a história de um rei viúvo que pagou fortuna absurda por 5 escravas não para possuí-las, mas para libertá-las, tornou-se lenda passada através de gerações, inspirando atos de bondade em tempos sombrios. Porque no final, não eram apenas 5 vidas que ele salvara naquele dia no leilão. Era sua própria alma que encontrara a redenção através do ato de proteger outros. E esse, talvez, seja o mais poderoso tipo de salvação, aquela onde, ao elevar outros, nós mesmos nos elevamos das cinzas de nossas próprias ruínas. E assim, a história de Rei Elias de Alvorada, Sofia, a bibliotecária, e 4 outras almas corajosas termina. Não em tragédia, mas em esperança. Não em solidão, mas em comunidade. Não em morte, mas em legado que transcenderia suas vidas mortais e inspiraria gerações futuras a escolher compaixão sobre crueldade, amor sobre ódio e redenção sobre desespero. Fim. Se esta história tocou seu coração, lembre-se, em nossas próprias vidas, todos temos poder para salvar alguém, nem sempre de escravidão física, mas de desesperança, solidão ou perda de dignidade. Às vezes, um ato de bondade aparentemente pequeno pode mudar o destino de uma alma. E ao fazer isso, talvez descobramos que também salvamos a nós mesmos.